História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 2 de janeiro de 879. Morre Balduíno I, Braço de Ferro, primeiro conde da Flandres, meu 36º a 42º avô, 7 vezes meu avô, trisneto do imperador Carlos Magno e 6º avô de Guilherme I, o Conquistador, primeiro rei de Inglaterra. Balduíno I, Braço de Ferro, primeiro conde da Flandres, nasceu em 840 e morreu em Auxerre, a 2 de janeiro de 879, era filho de Odoacre, ou Audacer, em português, ousado, governador da Flandres, neto paterno de Rolando de Neustria, bisneto paterno de Carlos, o Jovem, duque de Enghien, rei dos francos, trisneto paterno de Carlos Magno, imperador romano germânico. Balduíno I, cognominado Braço de Ferro, foi o primeiro conde da Flandres. Foi marquês ou conde da Flandres de 863 a 879. Segundo a tradição, Balduíno seria filho do mítico Odoacre, Audacer, ou Descer, em português, ousado ou audaz, que é tradicionalmente conhecido como o filho de Engelram, Enguerrand, Roland ou mais concretamente Rolando de Neustria. Este Rolando de Neustria seria filho de Carlos, o Jovem, duque, ou dux, de Enghien, rei dos francos, filho do imperador Carlos Magno. Balduíno sucedeu a seu pai como governador e distinguiu-se como um guerreiro formidável, que lhe valeu o seu apelido de Braço de Ferro. Biografia. As suas ações são pouco conhecidas. Balduíno I participou da Batalha de Fontenoy-en-Puisé, em 841, no campo do imperador Lutário, que foi derrotado por seus irmãos Luís, o Germânico, e Carlos, o Calvo, seu futuro sogro. Conde de Pagus Flandrensis, lutou ativamente contra os normandos que, desde 810, devastaram as regiões do seu domínio. É dito ser de alta estatura, de pele morena, de membros e corpo nervoso, ágil e bom a cavalo. Uma lenda fez dele o vencedor de uma luta contra um urso da qual ele saiu vitorioso. Esse feito teria sido observado pelo rei Carlos, o Calvo. Durante uma estada na corte real, em Senlis, por volta de 862, Balduíno, trisneto do imperador Carlos Magno, sequestra sua prima, a princesa Judite, também trisneta do imperador Carlos Magno, filha do rei Carlos, o Calvo, e de Ermentrude de Orleans. Judite de França ainda não tinha 20 anos, mas já era viúva de 2 reis do Essex, Ethelwulf e o filho deste Ethelbaldo. Para cometer o rapto, Balduíno conseguiu a ajuda do irmão de Judite, o príncipe Luís, o futuro Luís II, o Gago, rei de França, amor ao cálculo político. Ainda assim, Judite parece tê-lo seguido voluntariamente, disfarçada. Balduíno casa em segredo com ela, em Arelbec, então o casal, assustado com as consequências dos seus atos, refugia-se na Bretanha. A excomunhão é pronunciada por uma assembleia de bispos reunidos em Soissons. Balduíno e Judite então conseguem vencer a decisão dos bispos e defendem a sua causa com a ajuda do próprio Papa Nicolau I. O pontífice intercede com o rei da França Ocidental, que finalmente se deixa convencer e confirma o casamento de Balduíno com Judite. O casamento foi solenemente ratificado em Auxerre, segundo as fontes, por volta de 862 ou 863, na ausência, no entanto, do rei Carlos, o Calvo, pai da noiva. Este episódio está na origem da lenda de Artois, apoiada pelas crónicas da abadia de Monte Saint-Éloi, que atribui a Balduíno a presença de 2 megalitos chamados as Pedras Gêmeas, na aldeia de Écoivres, perto de Arras. Balduíno I, Braço de Ferro, é realmente o primeiro conde oficial da Flandres. Por volta de 877, com a morte de Carlos, o Calvo, este título torna-se hereditário, na casa de Balduíno. A Flandres entra na era feudal. Antes da sua morte, Balduíno I fortificou Arras, Gant e Bruges, a sua capital, onde fundou, segundo a lenda, a igreja de São Donato, no local de uma antiga capela dedicada à Virgem. O corpo do santo homónimo, o 8º bispo de Reis, foi transferido para lá. Em 870, Balduíno também construiu um convento beneditino em Furnes, que recebeu as relíquias de Santa Walburga. Balduíno I, Braço de Ferro, morreu a 2 de janeiro de 879 em Sitiu, futuro Saint-Domé, enquanto tomava o hábito monástico na abadia de Saint-Bertin. Está sepultado nesta abadia, o seu coração e intestinos foram levados para a igreja de São Pedro em Gant. Família e descendência. 3 filhos e uma filha nasceram do casamento de Balduíno I, Braço de Ferro, com Judite de França, minha 36ª a 42ª avó, 7 vezes minha avó.
Carlos, morreu aos 12 anos. Balduíno II, dito o Calvo, segundo conde da Flandres, casou com Elfrida do Essex, meus 35º a 41º avós, 7 vezes meus avós, filha de Alfredo, o Grande, rei do Essex, personagem principal da série televisiva da Netflix, The Last Kingdom. Raul, conde de Cambrai, morto por Herberto I de Vermandois. Gunedilda da Flandres, que desposou Guifredo, o Peludo.